que vamos? Então vamos já abrir nossa telinha aqui bonitona, que abram as cortinas da quarta militar de número 129. Vamos que vamos, galera. Olha aí, questãozinha então do nosso querido bebê, concurso 2023, uma questãozinha de porcentagem. Sempre cai porcentagem em concurso militar também, então é bom a gente fazer, que a gente vai estar fazendo uma revisão geral. Bora lá? Diz o seguinte: em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo, em que se mostra a porcentagem de vitórias, empates e derrotas quando ele joga de brancas e quando joga de pretas. A gente sabe que no jogo de xadrez, né, você tem, em geral, né, isso não é obrigatório, não é uma regra, né, mas em geral você tem as pedras brancas, as peças brancas, né, cavalo, bispo, peão e tal, né, e as peças pretas, mas no fundo pode ser de qualquer cor, mas ele diz aqui brancas e pretas. E aí ele fala dessa plataforma de xadrez online aí, né, ele diz aí que tem vitórias, derrotas, né, quando ele joga com as brancas e quando ele joga com as pretas. Isso está descrito aqui na nossa tabela. Aí eu olho ali na tabelinha, uma tabela de fácil interpretação, né? Pedras brancas e pedras pretas, aí tem vitórias, empates e derrotas ali, ok? Show, muito bom, muito bom. Você vê que em cada linha, né, a soma está batendo ali os nossos 100%. Ok, sabe-se também que o número de vezes que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que de pretas. Então, essa informação, ela é essencial para a gente resolver a questão. Ele diz que a quantidade de vezes que o cara empatou utilizando as peças brancas, né, foi o quê? Foi 2 vezes maior do que o que ele, né, teve de pedras pretas. Então, ele está falando aí nesse caso de empates, né? Ok, vamos à pergunta. Ele pergunta o seguinte, aqui, ó. Qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias, ok? E aí eu tenho aquelas 5 opçõezinhas ali. Então uma questão super tranquila, galera, de porcentagem. Questão tranquila demais de porcentagem, ok? Bora lá começar então? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou focar nessa informação aqui que eu falei que é essencial. O número de vezes que esse jogador empatou com as peças brancas, ele é o quê? O dobro, 2 vezes, o número que ele empatou de peças pretas. Então vamos escrever essa equaçãozinha aqui. Eu vou colocar assim, ó, empate de brancas é igual ao quê? Ao dobro. Então é 2 vezes a quantidade de empate de pedras pretas, usando pedras pretas. Com isso, galera, né, fica fácil a gente saber quantos empates de brancas e quantos empates de pretas. Mas como assim, professor? Eu vou saber empates de brancas e empates de pretas. Como ele, já que ele não me deu número nenhum, ele não me deu quantidades, ele só me deu ali porcentagens. Se você assiste às quartas militares, tem uma dica que a gente sempre dá nas questões de porcentagem, né? Eu digo que quando o valor só tem porcentagens, a gente pode atribuir um número que a gente quiser. Em geral, a gente atribui um número de 100. Ok? Então é basicamente nisso que a gente vai focar, ok? Então vamos lá. Só que eu não vou nem colocar 100, porque ele diz aqui, ó, empate de branca é 2 vezes empate de preto. Qualquer número, onde um seja o dobro do outro, vai dar certo para cá. Se eu disser que ele teve um empate com branca, né? Aliás, um empate com preta, o empate com branca não é o dobro? Então eu vou ter 2. Eu poderia colocar 100 e 200 sem problema nenhum. 100 e 200 vai dar o mesmo resultado lá no final, né? Mas já que ficou bem simples, né, ele fala em empate de branca, é o dobro do empate de preta. Então eu coloquei 1 para empate de preta e o dobro de 1, que é 2, para o empate de branca. Com isso, eu vou olhar aqui agora para os empates brancas e perceber que lá na nossa tabelinha, qual é o empate de branca? Aquela ali que está selecionadinha em amarelo, 5%. Isso quer dizer que esses 2 empates equivalem a 5%, galera. E aí agora a gente faz o quê? O que é clássico na porcentagem? A gente faz meio que uma regrinha de 3. Se 5% equivale a 2 empates, eu consigo calcular o total de empate. Percebeu? Né? Então fica fácil resolver a questão assim.
Vamos lá. A gente vai até meio que fazer de cabeça, tá, gente? Daqui a pouco. Mas eu percebo ali ó, que os empates de preta, a gente viu que era 1. E empate de preta, olhando aqui na nossa tabelinha, está aqui, galera. Empate de preta são 10%. Vamos colocar lá 10%. Então, com isso, com essas duas informações, eu posso deduzir a quantidade de jogos que ele teve usando peças brancas e a quantidade de jogos que ele teve usando peças pretas. Eu vou colocar isso aqui. Jogos com peças brancas e jogos com peças pretas, ok? Vamos lá. Vamos fazer de cabeça, gente? Não vou nem fazer regra de 3, porque eu poderia fazer regra de 3 assim, ó. Se 5% equivale a 2 jogos, 100%, X. Multiplica cruzado, corre pro abraço. Sem problema nenhum. Mas eu não vou fazer assim, não. Se 5%, vamos colocar o tico e o teco para funcionar. Se 5% equivale a 2 jogos, 100%, 100% não é 5 vezes 20? 5 vezes 20 vai dar 100%, então vai dar 2 vezes 20, que vão dar o quê? 40 jogos, utilizando peças brancas. Vamos fazer a mesma coisa para de baixo. Se 10% equivale a 1 jogo, 100%, 10 vezes 10, então vai ser 1 vezes 10. Então vão ser 10 jogos usando peças pretas. Professor, o número é exatamente esse? Será 40 e 10? Não sei. Mas a porcentagem ela é um valor relativo. Ela é uma comparação. Então não importa se eu alterar os valores, tanto que eu altere proporcionalmente, a porcentagem permanece a mesma. Tá? Então, se foram 40 e 10, não importa. Mas o 40 e 10 vai funcionar aqui para a nossa questão. Com isso, praticamente a nossa questão acaba, porque a pergunta que ele faz é a seguinte: qual é a razão? A gente sabe que razão, a gente já coloca direto aquela barrinha de divisão. Entre quem? O número de vitórias de pretas e o número total de vitórias. É essa a razão que eu tenho que achar agora aqui. Bora lá, galera, solta a barrinha aqui. Vamos lá. Quantas são as vitórias usando peças pretas? Olha lá para nossa tabela. Vitórias usando peças pretas são 50%. 50% do total de jogos de preto, que foram quantos? 10. Aqui, a gente acabou de achar aqui embaixo. Então, vitórias usando peças pretas são 50% de 10. O por é divisão, 50% de 10. Dividido pelo total de vitórias. Qual o total de vitórias? Tudo que está nessa linha aqui ó, de vitórias, que é os 50%, dos jogos de pretos, que a gente viu que é 10, 50% de 10, mais ali, ó, 60% dos jogos de peças brancas. Os jogos de peça branca foram 10, foram 40. Então, 60% de 40, 60% de 40. E agora é só fazer continha e correr pro abraço. Vamos que vamos? Vai ficar o seguinte, ó. Aí, lá na parte de cima, eu tenho 2 zeros em cima e 2 embaixo. Vou cortar os 2 de cima com 2 de baixo, vai dar 5 vezes 1, que vai dar 5. Lá embaixo é o mesmo número, vai dar 5 também, mais o 60 e o 40, cada um tem um 0. Eu corto o 0 do 60 com o 0 do 40 com os 2 zeros do 100. 6 vezes 4 vai dar 24. E aí, amiguinho, vai dar 5 lá em cima, 24 mais 5 sobre 29. Acabamos a nossa primeira questãozinha aí do concurso do Banco do Brasil. Meu Deus! Posso marcar o gabarito? O gabarito estará aqui, galera. Lá vai o meu arremesso. Será que vai cair certo? Na letra Bravo. Então, galera, olha aí, ó. Questãozinha do concurso do Banco do Brasil aqui, ó. Inclusive tá aparecendo aqui para vocês aqui atrás, ó, o fundo aí da nossa playlist do Banco do Brasil.